Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira e finalmente, hoje, Brasil e Uruguai, acaba essa data FIFA e amanhã teremos de volta, exatamente, os jogos pelo Campeonato Brasileiro. Dois jogos importantíssimos para a dupla nessa retomada, O Grêmio jogando aqui na Arena e esperando aí o Atlético Paranaense, ou seja, jogo importantíssimo, o Grêmio está ali, na terceira posição, mas os times todos embalados aí em relação a G4 da Libertadores da América. Bom, o Internacional e o Grêmio também desfalcado, A exemplo do Internacional que joga às 21h30 e um jogo na realidade de 6 pontos, o Inter que abriu 5 pontos em relação ao primeiro rebaixado, mas o Inter depois do Grenal começou a pensar até em chegar a um G8, provavelmente teremos aí um G7, mas o Inter pensando também em uma Libertadores da América, embora a distância é complicada. Mas o que o Inter apresentou nesses últimos jogos, principalmente nos 2 jogos com o Fluminense e também o Grenal, a expectativa aí do Inter, da própria comissão técnica, jogadores, é que consiga chegar a esse objetivo e os torcedores também. Bom, nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de Televisão, 55.1 aberto, 11 da Claro Net, pelas plataformas digitais, vamos para o mundo através dela. Você tem aí o Facebook da Rede Sul e também o YouTube da Overgora. É bom que você vá lá, curta, compartilhe, assiste a hora que der, ao vivo depois, como ficar melhor para você. Mas estamos aí pelo Rio Grande, pelo Brasil afora. Estamos na Décio TV, na Serra Gaúcha, lá de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, e a Décio TV, ela está na TV a cabo e nas plataformas de streaming. E aí diversas operadoras, na Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Guigo TV de São Paulo no canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, da CDN TV para todo o Brasil, pelo canal 813, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Soul TV, canal 70. Também estamos aí na TV Mais, canal 46, através da operadora Tubarão. E aí nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Charqueadas, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul. E nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul e São Leopoldo, a TV Mais também, pelo sinal da Claro Net, é exemplo da Rede Sul, com uma outra abrangência bem maior. Tem o Instagram também da Rede Sul para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, mencione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente aí do nosso futebol gaúcho, mas ainda da dupla Grenal, que retoma aí amanhã o Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, completados aí no último mês de maio, 110 anos. Então, é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Olha, o Senai sempre lhe proporcionando cursos de graduação técnica aí para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Tem quem faz curso técnico, faz Senai, acesse senairs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Repetindo, quem faz curso técnico, faz Senai, acesse senairs.org.br, confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que bateu na porta aí, se não fosse a questão de arbitragem, VAR, enfim, o São José estaria hoje na Série B para o próximo ano. Falando em Série B, ontem o Juventude, vencia por 2-1 o Sport Recife, no finalzinho da partida tomou um gol, sofreu um gol, ficou no empate, mas o Juventude se mantém ali entre os 4, Hoje estaria, sim, na Série A do próximo ano. Tomara para que a gente possa ter aí 3 clubes gaúchos aí o ano que vem na Série A. Bom, nosso Dois Toques de hoje para projetarmos a rodada de amanhã, Grêmio e Atlético Paranaense, 19 horas na Arena, e o Internacional 21h30 no Beira-Rio. Comigo hoje, Orestes de Andrade Júnior, o homem do Grenal na TV, todos os domingos no canal 21 e 521, e filho do grande narrador Orestes de Andrade. Aqui no meio-campo, também, o verdadeiro Santaninha, Jorge Santana, nada mais nada menos que o grande saudoso Paulo Santana. Vamos ver como é que o Santaninha está encarando essa volta do Grêmio depois do que aconteceu no Grenal, Aquela roda que o levou no Clássico Grenal, o Renato indo embora, não dando coletiva, aquela história toda, depois voltou, ficou tudo bem,
E completando nosso time de hoje, mais uma vez comigo hoje, o homem da ESPN Brasil, Caco da Mota, que nos dá honra e prazer. E agradecer a ESPN por ter liberado. Teve outro conosco ontem, está hoje, né? Ele que agora está nessa batida, hoje residindo lá. Isso não é para qualquer um, né? Residir em Jurerê. Não é para qualquer um, né? O Orestes Santaninha, hein? Um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Não é para qualquer um residir em Jurerê. Inquilino. Né? Proprietário não tem cacife para ser proprietário nessa Então ele está região. nesse bate e volta, um tempo lá, um tempo aqui, né? E quando ele vem, não. Aí não pode deixar de ter o talento aí do Caco da Mota. Bom, mas amanhã, né, tem a volta dos jogos da dupla Grenal, e se projetando internacional, vendo aí até uma vaga na Libertadores. Olha, G8 eu não acredito que dê, né? Vai depender muito também se o Fluminense for campeão da Libertadores e se o Fortaleza for campeão da Sul-Americana. Aí se corre o risco, possibilidade de ter G8, né? Se os dois forem. Agora tem o contraditório também, né? Porque se o Boca for campeão, o Grêmio terá vaga ou no outro Mundial, né? Que agora muda a forma, será diferente, né? Então, vocês estão divididos mais uma vez, o torcendo para o Fluminense e o torcendo para o Boca. É isso, Adê? Que coisa, eu tendo a achar que eu só torço para o Grêmio, né? Mas a viabilidade, tu tá no Mundial, agora é 2025, 2025, 2025, né? Não, o problema vai ser o Santaninha tirar a camisa do Fluminense, que ela grudou tanto nesse corpinho aqui que eu quero ver tirar agora. Foi lindo, me disseram o ano inteiro, Caco. Tu vai assistir a Libertadores do sofá. Como foi bom assistir do sofá. Eu via e revia os gols do Cano e do John Kennedy, replay. Muito bom assistir. Sabe o que foi bom assistir também? O Grenal do estádio Beira-Rio. Foi muito bom ver aquele chocolate, nem é época de Páscoa, mas foi um chocolate. E eu avisei aqui, Cadu, tu é testemunha, né? O telespectador é testemunha. Eu falei para o Santaninha que o Inter da Libertadores é muito melhor que o Grêmio que ia ganhar o Grenal. Ele me chamou de maluco, disse que eu tinha que me internar. Arrogante. Arrogante. Tu me mas chamaste de arrogante e eu disse que era tu. O campo mostrou que eu tinha razão. O Inter hoje é muito melhor que o Grêmio. Continua arrogante. Brincadeira. Não, brincadeira. Agora, falando sério. A gente se chama de arrogante com carinho, Santaninha. Não, falando sério agora. Eu acho um problema isso, né? A torcida do Inter não tem títulos. E perdeu de ganhar um grande título, e aí se contenta com o Grenal, né? Parece que a ambição máxima do Inter é sempre ganhar do Grêmio, passar do Grêmio. Não, enquanto não houver a indignação da torcida, o Inter não vai ser tricampeão da América como o Grêmio. A torcida tem que cobrar, tem que reivindicar. Não pode ficar nessa batalha paroquial, né? Nessa batalha regional para sempre. O Inter tem que ambicionar coisas grandes. Eu acho que é por isso também que não vai adiante, não ganha, não se engrandece. Se a pequena, não pode ser assim. Por exemplo, só para concluir, por exemplo, parece o aplaudir, ele começa a falar e não para. Aplaudir o Ener Valencia no Grenal. Ele é filho de quem? É filho de quem? Aplaudiu o Ener Valencia. Paulo Santana, só ele falava. O Santaninha está indo pelo mesmo caminho. Ainda mais quando fica aqui no meio. Aclamar o Cudê, por exemplo, sabe? Que é o técnico dos dois candidatos a presidente do Inter. O Cudê veio só para ganhar a Libertadores, não ganhou. Tá entendendo? Então, são essas coisas que eu não entendo. Mas eu não sou colorado, né? Acho que para entender tem que ser colorado, Orestes. Eu só fico preocupado quando o Santaninha diz que vai votar no presidente Barcelos pela reeleição. Aí eu fico preocupado, porque ele só pode estar de sacanagem, né? Então, assim, tem indignação, né, Cadu? Tem indignação. Eu sempre fui muito indignado aqui com o desempenho do Inter. Os colorados, a maioria dos colorados cobram muito. Só que quando tu ganha Grenal dando um chocolate no co-irmão, tu comemora também. Só para essa questão da torcida internacional, acho que, olha, deu uma indignação, tem razão, mas deu uma resposta, olha, é uma frustração que foi aquela eliminação naquele jogo com o Fluminense.
Depois teve aquela vitória no Grenal. E a resposta do torcedor colorado após a eliminação no Grenal, o Nacional chegou a 130 mil sócios. A direção colocou, né? Gente se associando, gente que se associou mesmo após a eliminação. Então, olha, o estádio lotado, e aí o time responde em campo. A minha grande dúvida é se o Inter ia ter condições anímicas, né, psicológicas, de enfrentar o Grenal. Porque não só o time, como a comissão técnica, a direção, os colorados, ficaram destruídos com a eliminação para o Fluminense. Da forma que foi, o Inter perdeu, dá para se dizer que perdeu o jogo lá e aqui, perdeu a classificação por escolhas erradas do Cudê, especialmente no segundo tempo, lá no Rio e aqui. Então ninguém está passando pano para o Cudê. Só que entre as opções de mercado, o Cudê hoje é sim um bom técnico e merece continuar no Inter. Eu acho que é interessante. Ele é muito melhor do que o Renato, que fugiu do Grenal, tá? Que não treina porcaria nenhuma, ele distribui colete. Esse é o Renato. Olha aqui, olha, Santaninha, onde o Napoleão veio aqui é um desafio total. Acho que o Napoleão, né, deu uma procuração pro Orestes. O Napoleão deve ter aproveitado, né? O Renato, eu acho que deu um calote no Napoleão, nunca vi um ódio daquele. Mas do meu ponto... bater a carteira. Do meu ponto de vista gremista, ou seja, não isento, a contratação, Caco, do Cudê e do Ener Valencia foi um fracasso total. Eles só vieram para ganhar a Libertadores. E o Valencia botou a perder a Libertadores contra o Fluminense. E o Cudê não ganhou. Então, fracasso. O Santaninha é muito talentoso. Mas cada um sabe de si. Não, o Santaninha é muito talentoso. Aí. Boa noite, Orestes, Santaninha, o Cadu. Eu acho que o fracasso é pensar... Não, fracasso é pensar que a estratégia era só essa. Esse é que eu acho que é o fracasso, justamente o fracasso está na estratégia. Achar que contratando, da maneira que contratou maravilhosamente bem, o Inter fez uma janela espetacular, não só o Ener Valencia, o próprio Hugo Malho, que veio pelo Cudê, não é um jogador espetacular, mas foi uma boa contratação. Um jogador útil. O Rocher, o goleiro, falhou, foi mal, mas é um grande goleiro. O Arangues, que estava um tempão para voltar, não vai desaprender a jogar. Teve uma luxação na costela, né? E depois mas o erro é imaginar, pegando o gancho aqui do Santaninha, imaginar que contratando e montando um time em julho, tu vai ser campeão da América, assim, de uma maneira tão simples contra o Fluminense, que estava muito melhor estruturado há muito mais tempo, com seus problemas também. Mas a gente não pode desmerecer o que o Cano estava fazendo, o Ganso, o próprio Diniz, que não é à toa que está como técnico da seleção brasileira, a gente pode criticar uma outra coisa. Ele reage hoje mas ele está vivendo um grande momento e ele deu, olha, Cadu, tu estava no estádio também, o Orestes, acredito que estava também. Eu não lembro de uma virada tão grande, eu nunca vi uma virada tão impressionante como essa do Fluminense. Porque ela foi uma virada técnica, tática, física e principalmente mental. Eu nunca tinha visto isso. O jogo estava na mão do Inter. O Inter estava classificado, encaminhando uma classificação, ganhando... Mas no Beira-Rio maior, porque lá era a casa do Fluminense. Tu sabe que uma pressão no Maracanã também. Um a mais. Mas tem essa pressão. Isso o Grêmio e o Inter fizeram ao longo dos anos. Com um a mais. O Inter virou o Grenal do século com um jogador a menos. Essas coisas existem no futebol. Não vem me irritar tu também. Não, mas só um parênteses aqui, Caco. Só dando uma comparação Carvalho, que tu vai lembrar que eu posso lembrar do lado do Grêmio também. Quantas vezes o Grêmio com um a menos joga mais com um a menos mordido? E aí o que acontece? Só um parênteses, o Fernando Carvalho diz que isso salvou o Fluminense. Exato. Porque o Fluminense, tendo um jogador expulso no primeiro tempo, o Diniz teve que fechar a casinha. Ele fez 2 linhas de 4, deixou o Cano na frente. E aí ele evitou que o Inter, que estava muito melhor na partida, fizesse mais gols. Não, e ele tira o Felipe Melo, que estava horrível no jogo. Porque se ele continuasse atacando, talvez o Fluminense tivesse levado mais gols. Mas olha a coragem do que ele fez agora estrategicamente, e isso deu um nó. E teve uma coisa que eu observei também, porque eu estava, na hora do jogo, eu não estava mais trabalhando. Eu fiz todos os preparativos da ESPN para o jogo. Daí, na hora do jogo, eu pude analisar o jogo de sangue doce, olhando o jogo, ouvindo rádio, analisando, o pessoal torcendo, nervoso, e eu ali olhando... uma cerveja sem álcool? Não, nem isso. Pode no estádio, nem pode, porque não pode o rótulo da Comebol, uma confusão bem feita pela Comebol. Mas só para... Eu fiquei impressionado, e aí eu vou citar o Soares também. Tem jogadores que eu entendo que eles têm uma visão que nem o Matrix. Sabe o filme Matrix? Que quando o cara tá olhando para a cena dos outros, tá todo mundo em câmera lenta e ele tá antevendo tudo. O Soares tem isso, o Messi tem isso, o Marcelo tem isso.
O Marcelo, desde o início do jogo, ele foi o melhor jogador do Fluminense já no primeiro tempo e a gente não notava muito isso. Ele escaneou o time inteiro do Inter. E aí no vestiário eu tenho certeza que ele chegou e disse, Diniz, ali na lateral tem um buraco, aqui tem não sei o quê, aqui tem não sei o que lá. Vamos pra cima deles que nós não temos outra alternativa. E o Inter, eu não vou dizer um palavrão, ele amarelou um pouco no segundo tempo. Para não dizer um palavrão que tu sabe qual é. O Inter psicologicamente desabou a ponto do Hernani Campelo, locutor oficial, vamos torcidas, nós precisamos de vocês. Aliás, porque aquilo é uma cena histórica do Beira-Rio, Santaninha. Pouca gente percebeu. Eu não ia falar porque eu não ia entregar o Campelo, tá? Mas o Campelo fez isso. Ele foi pro microfone do Beira-Rio. E ele fez bem, ele fez o papel E ele incentivou a torcida, com jeito. Mas ele disse, vamos, Colorado, vamos, mas torcida. Certo desespero. Vamos lá, mas olha só. Nós precisamos que o locutor de do vocês. estádio não pode fazer, né? Não, ele fez com uma maestria, assim, ele soube fazer. Mas fez. E a torcida respondeu na hora. Respondeu, mas o Fluminense acho que se incendiou mais ainda com aquilo, porque teve futebol, teve qualidade. Só pra... Não, é que eu tô gostando do debate acalorado de vocês botar uma provocação. Um provoca o outro provoca um. Mas eu gostaria de ouvir um debate do Jorge e do Orestes em relação ao que o Inter pode melhorar em relação a si mesmo. Porque a gente sempre faz a comparação com o outro e não olha os seus próprios problemas. O Grêmio hoje, esquece o Grenal, tá jogando bem, tem chance de chegar na Libertadores, não é de se preocupar com o que o Grêmio tá fazendo. O Inter tá muito melhor do que estava na janela. Mas que time que o Inter vai ter até o final do ano? Vai para a Sul-Americana? Essa é a grande questão. Então, essa é a grande questão. Porque o Inter mesmo, tu vê, faz uma semana, como marcou isso, porque foi uma frustração para o torcedor colorado, projetava exatamente mas ninguém imaginava que chegasse onde chegou. Pois é, ninguém imaginava. Mas agora é exatamente isso, aquilo que aconteceu no Grenal e que o Internacional projeta exatamente a partir do Grenal. Ou seja, pelo que o Internacional apresentou nos 2 jogos, contra o Fluminense, que apresentou no Grenal. A expectativa, inclusive, olha, faltam 12 rodadas. A projeção são que o Inter faz, para onde chegar isso aí, o Inter precisa de 24 pontos, tem 32, te contando aí o último, que foi o G7. Faltam 12 ou 13 jogos? 12. São 12. 37 pontos, não? São 12. O Inter tem 32 e vai precisar de 26, porque foi 58 o que chegou em sétimo ano passado. Matemática não é meu forte. O que o Internacional vai precisar? O Internacional vai precisar desses 8 vitórias, pontos, é uma 2 derrotas, só pode perder 2 partidas e 2 empates. Agora, isso pode acontecer? Pode, né? O Internacional não vai jogar motivado como jogou o Grenal nos outros jogos. Não vai. Em busca de vaga... Duvido. Duvido que faça uma campanha. Não, mas olha só, vamos lembrar a campanha. Eu vejo diferente é o seguinte, o Inter é jogo a jogo, o Grêmio daqui a pouco pode entrar num jogo a jogo. Também pode encarar assim, eu encararia assim, mas o Grêmio ainda tem algo a defender. O Inter tem que buscar jogo a jogo. Mas olha só, o Grêmio, se perder do Bahia pro Atlético Paranaense, o Grêmio se perder ou empatar pro Atlético Paranaense, é crise na arena. Porque o Renato fugiu depois do Grenal, não deu coletiva, tá mal. O desempenho do Grêmio nas últimas partidas é muito ruim. Menos em casa, mas muito fora. Aí se o Grêmio fracassar em casa, é crise na arena. O Inter, Cadu, desmembrando a campanha que tu colocou dos 12 jogos, os próximos 6 jogos são fundamentais. Teoricamente, porque a parte mais fácil da tabela. Menos difícil que o Grêmio tem a ponta de cima da tabela. Isso. Então aqui o Inter vai jogar contra 6 times agora que estão no Z4. Olha só, é Bahia, depois é o Santos, depois Vasco da Gama, Curitiba e os mineiros, o América e o Cruzeiro. Com o Mano Menezes, que o Inter estava muito mal, o Inter fez 77% de aproveitamento contra esses 6 times. Então agora com o Cudê e um time muito melhor do que aquele do Mano, a tendência é que faça mais. Então se for bem nessas 6 partidas, olha só, são quantos pontos? 18, Cadu. Não vai ganhar todas, mas se ganhar 15 desses 6 é impossível, é muito difícil. Mas dá para fazer no jogo a jogo. Mas esse é hoje. Esse é agora a projeção, olhando todos os jogos. Mas o mais importante é esse de agora contra o Bahia, que tem desfalques. E para mim é o mais difícil. Se já não ganha esse, é o mais difícil. E é lá na Bahia, tem pressão, Bahia goleou, rebaixar. O Bahia fez um baita de um resultado lá, 6-4, num jogaço maluco, mas um baita jogo da moral. E o Inter tá cheio de desfalques para esse jogo. O Grêmio só perde para os times de baixo, né?
Santos, Vasco e Inter. Por isso que a tabela agora, Santaninha, apesar da tua provocação, ela favorece o Grêmio, porque pega times que estão melhor classificados. Vamos ver o tamanho do Grêmio agora. E o Grêmio mostra o seguinte, né? O Inter vai nessa tentativa e nesse objetivo, ou seja, até porque está mais para a zona de rebaixamento, embora abriu 5 pontos, né? Mas a questão do Inter é ficar fora dessa situação. Mas com a agora o Grêmio não. O Grêmio está embolado ali com diversos times exatamente nessa briga. Como disse o Orestes, um resultado negativo, 2, tu pode sair até do G6. Sabe o que até vai do dizer G6. do Inter se ele não conquistar vaga nenhuma? Que a estratégia da direção foi errada com relação à Libertadores. Com certeza. Isso, não, para mim, a eleição do Inter, ela não se definiu com a desclassificação na Libertadores. Foi muito pesada, mas não se definiu. Ela vai ser, porque o futebol é muito momento, né? O torcedor, nessa eleição do Inter, tem 40 mil eleitores, o momento é que vai definir. Então, nessas 6 partidas contra os times do Z4, se o Inter fracassar, aí os 3 anos vão estar perdidos. Né, que não foi de uma boa gestão do presidente Barcelos. Agora, se o Inter embalar e ganhar 5 das 6, o presidente Barcelos encaminha uma reeleição. Olha a importância disso, né, cara? É por isso que eu falei, Orestes, tem que comparar o Inter com o Inter. A gestão de agora, muito ruim em termos de futebol, mas as anteriores também não apresentaram nada nos últimos anos. Então, vai ter uma mudança agora ou não, mas é um mudar, eu vou pegar uma frase antiga, um mudar não mudando muito. É, basicamente, se a gente olhar politicamente pelo futebol, são os mesmos grupos políticos, as mesmas estratégias e muito pouco em termos de conquistas do Internacional, que há 2 anos não chega nem na final do Campeonato Gaúcho. E fora os outros vexames, desde o Mazembe lá vem vindo uma trajetória do Internacional que ele não consegue mais se afirmar como um time vencedor. E quando bate na trave para ganhar alguma coisa, não ganha nada, não consegue. Eu divirjo do Orestes, respeitosamente, porque o Orestes diz que se fracassar e não conseguir vaga, vai depender disso. Para mim, já fracassou. Perdeu tudo, não chegou na final, como disse, do Gauchão, como lembrou o Caco. Foi desclassificado da Copa do Brasil pelo lanterna do Campeonato Brasileiro, em pleno Beira-Rio. Libertadores foi um balde de água fria. Para mim, Caco disse, é o Inter com o próprio Inter. Claro que o Inter foi um fracasso. É evidente que sim. Para mim está decidida essa eleição, falando sério. Tem que olhar para frente. Eu concordo, mas eu tô olhando, Santaninha, é leitura de cenário. Não é o meu desejo nem o que eu penso. Eu concordo contigo. A gestão Barcelos fracassou no futebol. Principalmente por isso que o Caco falou. Né? Montou times para... Demorou 3 anos para montar um time para 3 meses. E aí o que faltou para o Inter? O principal não foi psicológico, não foi apoio da torcida, não foi nada. Foi grupo de jogadores. O Fluminense, quando mexeu no time no primeiro e no segundo jogo, melhorou. E o Inter, quando mexeu no time, degringolou. Então, essa é a grande diferença. Deixa eu usar até o exemplo que Só que deixa um passo importante que o Inter dá, que eu vejo. Eu não vou fazer análise. O final do ano é mais fácil de fazer essa análise, mas eu penso assim, o Inter está, mesmo com a decepção, como futebol, como equipe, como desempenho, eu vejo como um crescente. É verdade, é isso aí. Eu não vou olhar para a classificação, para a tabela. É o momento, eu vejo como um crescente. Não, pode ser que no final do ano... Quero lembrar, o Inter acabou o ano passado como 2º do Campeonato Brasileiro. Dizia-se que tinha 90% do time pronto e não ganhou nada esse ano. Ao contrário do Grêmio, que vinha de uma segunda, uma reformulação de 60%, 70% do grupo. E a situação do Orestes está certo, futebol. O Orestes está certo, futebol é momento. Se eu for olhar a tabela, o Cuiabá está melhor que o Inter. Não estou olhando a tabela, estou olhando o desempenho e o grupo de jogadores que o Inter tem hoje, como potencial, que é uma batata quente, tanto para o Barcelos como o Melo. Para os dois, tem que melhorar isso aí. E não vai ser tão fácil, porque o Inter que bateu no teto esse da Libertadores estava num padrão alto. Não é esse time que vai jogar contra o Bahia, é os titulares, com Valência e companhia. O time do Grenal que deu um banho de bola no Grêmio. O Grêmio tomou um banho de bola do Internacional e é por isso que eu digo, o Grêmio está muito pouco do que o Grêmio pode apresentar a mais e o aspecto, se a gente for fazer uma radiografia do que o Grêmio apresenta hoje, o Grêmio estabilizou e caiu um pouco. E pode estar numa curva descendente até o final do ano.
O que eu vejo assim, parece que o Grêmio está, não tenho certeza, parece estar numa descendente, os adversários vão ser mais difíceis agora nessa segunda etapa, e aí não é mercado financeiro, mas parece uma tendência de que o Grêmio vai cair mais de onde está e o Inter vai subir um pouco mais. Não a ponto de ser Libertadores, mas não vai cair. Vamos deixar bem claro que a gente está, eu concordo contigo, mas ninguém está analisando prever futuro, pelos últimos desempenhos. A gente está fazendo essa análise. Claro, se tu olhar a tabela, é o que o Renato diz, tem que olhar o geral. Olha a diferença que foi o confronto direto. Eu queria ir além um pouquinho. A gente está fazendo o Goiás, tem razão, o futebol é momento, né? O momento do Inter é esse. Resultado também. Eliminado da Libertadores, ganhou o Grenal. Mas agora, falando da eleição, falando da instituição internacional, há quanto tempo o Inter não ganha um título importante? Mas aí o torcedor colorado, há quanto tempo não ganha um título, não levanta uma taça? Isso aí deveria definir também a eleição. Mas aí vem ao ponto do que o Caco disse. Mas é uma... De uma certa maneira, eram todos de um mesmo grupo. O Roberto Melo foi substituído. Na época, Marcelo Medeiros era o presidente. Roberto Melo foi substituído por Alessandro Barcelos. Que era o vice de finanças e passou a ser o vice de futebol. Por isso até que os dois dizem hoje a manutenção do Cudê. Porque Roberto Melo contratou o Cudê. E aí depois ele saiu e passou a ser o Alessandro Barcelos. Se dizia da Arena e do MDB, era o partido do sim e o do sim, senhor. Não, é que a grande... Farinha do mesmo saco. O grande problema, para mim, da gestão Barcelos é ele tentou jogar fora todo o passado e tentou fazer uma revolução começando do zero. Então ele pega lá um time vice-campeão brasileiro, com o Abel de treinador, e ele traz uma invenção, Miguel Ángel Ramírez, né, ele troca, ele começa a fazer uma transição de time, manda muita gente embora, traz gente nova que não dá certo. O primeiro ano do Barcelos foi terrível, né, com fiascos tremendos. O segundo ano também foi terrível. Então ele trabalhou 2 anos mal no futebol para ter um último trimestre do ano bom. Então é essas revoluções que o Inter tem que esquecer. Continuidade no futebol, onde tu tem lá 200, 300 conselheiros, são todos amigos, parceiros, então a continuidade é melhor do que a revolução. Mas isso vai acontecer e a gente sabe futebol, isso já mostrou em eleições de Grêmio Internacional exatamente a questão do resultado, né? E o que vai nesse final essa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Mas voltando para o campo, vamos ver... Só uma frase, porque só para não fazer aquele corte maldoso, né? Estou dizendo que a continuidade é o melhor, mas eu não quero a continuidade do presidente Barcelos. Eu acho que tem que ter uma troca ali. Ele teve a chance dele, quis esquecer o passado, revolucionar, e não deu certo. Está na hora de sair. Vou ser otimista agora, tá, Cadu? Vou olhar assim, Colorado mais otimista, e eu vou enlouquecer o Santaninha agora. Vamos pegar as últimas 2 gestões do Inter que não ganharam nada. Concordamos. Marcelo Medeiros e Alessandro Barcelos. Mesmo nesses 6 anos, o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil e 2 vezes vice-campeão brasileiro. Não é um desastre, um horror, como os próprios colorados acham que foi. Então é por isso que não dá para fazer terra arrasada. Eu discordo de novo, mas pode falar. Falando de continuidade, a continuidade será o caso do Cudê. Não sei se o Inter tem um fracasso total aí. No futebol não vale nada. Mas é melhor, mas é que mostra um pouco de trabalho, né? As suas feridas. Como é que é, ô Santaninha? Como é que se diz aquele ditado que o vice é o primeiro dos últimos, né? Mas é melhor do que ficar na segunda parte da tabela, né? Mostra trabalho. Comemorando classificação ou um outro querendo conquistar o título do Campeonato Gaúcho, que é muito pouco para o futebol do Rio Grande do Sul. Eles têm que ganhar ou uma Copa do Brasil, ou uma Sul-Americana, ou um brasileiro, que há muito tempo nenhum dos dois conquista. Mas no caso do Inter tem que voltar a ganhar gauchão, sim. Porque o Grêmio, quanto é penta, é hexa o Grêmio? Hexa. Então o Inter tem que voltar a ganhar gauchão, mas primeiro tem que chegar na final, né? Até porque o Inter, bom, o Grêmio tem o Hepta aí, o Inter tem aí o Octa, né? Mas isso é pro ano que vem, mano. Mas voltando aí à questão do campo, e a projeção é exatamente essa, e o Inter projeta, que nem o Caco falou, né? Um crescimento aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro, tudo em função aí das votações, mesmo com a desclassificação, como eu sempre tenho dito, né? Foi uma desclassificação injusta, mas futebol não tem justiça, né? E foi o que aconteceu, e a bela partida do Grêmio. Como injusta?
O Fluminense foi melhor. O Inter perdeu de ganhar com o Ener Valencia e o Cano foi lá e o Fluminense não foi melhor. O Fluminense foi mais eficiente. Isso já passou, não adianta. Você ser melhor. Futebol, como tudo na vida, tu tem que olhar pra frente. Justiça, Cadu. Pelo que o Inter teve de possibilidade de matar no Maracanã e depois no Beira-Rio, não tem justiça. Mas vamos ver total do Fluminense. Vamos ver. Claro que teve mérito. Que pode perder pro Boca final também. Eu não tô tirando os méritos. Eu não tô tirando. Eu acho que vai ganhar. Vamos tirar. Mas daqui para frente o Internacional projeta até por essas atuações aí, nessa sequência, e de repente chegar a esse objetivo que o Inter projeta hoje. Mas vamos ver o que o Inter... A gente volta depois falando desses desfalques do Inter, que são muitos, né? O que fala o Dalbert também, né? No treinamento e o que ele fala e qual é o otimismo aí dos jogadores do Inter nessa sequência de Campeonato Brasileiro, a começar por esse jogo de amanhã contra o Bahia. Cara, sabemos que todos os jogos do Brasileiro são difíceis, todas as equipes têm qualidade, mas o que eu acho é que a gente tem que focar na nossa qualidade, no nosso jogo, impor aquilo que a gente tem treinado durante a semana. Cara, e o objetivo é ir lá, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, ganhar esses 3 pontos aí e subir na tabela. Engraçado porque, parece que eu já cheguei aqui faz bastante tempo. Cheguei há pouco tempo, mas todos me receberam muito bem aqui. Eu estou me sentindo muito bem fisicamente, mentalmente e pronto para ajudar os meus companheiros. Foi bom para entrosar também com meus companheiros, com todos aqui no clube, seja dentro de campo e fora também. Estou me adaptando muito bem, tem me ajudado muito, tem jogado esses jogos, até tem me dado muita confiança. Estou continuando trabalhando sempre durante esse período aí para melhorar aquilo que eu tenho que melhorar e ajudar meus companheiros, é só isso que eu penso, melhorar cada dia mais e quando for preciso entrar em campo, ajudar meus companheiros e ajudar sempre o Internacional. Para mim foi emocionante, né? Parece que me lembrou aquela época que era juvenil ainda, infantil, que estava subindo pro profissional, sabe? Parecia que foi aquela transição. Já estava muito experiente e entrei e parecia com uma sensação diferente, mas eu fiquei muito feliz, cara. Só fiquei triste pelo resultado, que não foi aquilo que eu esperava. Queria voltar a jogar e ter uma reestreia com um resultado positivo. Não deu, mas para mim foi uma vitória pessoal, foi uma vitória não só para mim, para minha família também. Todos ficaram bem felizes com o meu retorno e só deu continuidade àquilo que eu fazia antes, né? Então fiquei muito feliz, fiquei muito contente mesmo e tô muito motivado. Foi muito legal, cara, muito bacana mesmo, me senti muito à vontade desde o primeiro dia que cheguei aqui. Todos me receberam bem, como falei antes. Todo mundo aqui tem me ajudado, seja os gringos, seja os jogadores que já estavam aqui do Brasil. Tem me ajudado bastante, são grandes jogadores com grande experiência, que jogou em grandes campeonatos aqui no Brasil. Eu não tinha jogado ainda, né, mas me ajudaram bastante nesse aspecto e estão me ajudando até hoje. E com certeza, pouco a pouco aí a gente vai melhorar bastante ainda. Esse é o grande objetivo, né? Agora a gente passo a passo, pouco a pouco aí, jogo a jogo, a gente tem que pensar, ser positivo, pensar em ganhar, a gente não tem outra opção, é ganhar ou ganhar. A gente está trabalhando forte e firme para isso e vamos batalhar até o final, vamos lutar até o final para botar o Internacional onde merece estar, que é jogar os grandes campeonatos, em grandes palcos e ter certeza aí que com a qualidade que a equipe que a gente tem, a gente vai conseguir esse grande objetivo. Está aí o Dalbert, que será titular amanhã, até porque o René está cumprindo suspensão pelo cartão amarelo. Mas olha os desfalques que o Inter terá amanhã, né? Estão servindo as suas seleções, né? É o caso do Rocher, lesionado, inclusive, que nem participou do jogo. O outro jogo, o Valência, o Arangues e o Johnny, todos esses servindo as respectivas seleções. E aí o René, também suspenso pelo cartão amarelo. E o Inter com vários reservas aí também, suspenso pelo cartão amarelo. Então a projeção de time, né? Nos últimos treinamentos de ontem também, né, o Kudê deu ideia, é o Keller, o Malo ou o Bustos, Vitão, o Mercado e o Dalbert, né, Gabriel ou Rômulo, Maurício, Bruno Henrique, o Wanderson e o Alan Patrick e Luiz Adriano. Então, o René não é desfalque. O René é bom fora do é titular, né? Então, esses serão os desfalques esse time do Internacional. O maior problema é a ausência do Ener Valencia. E o goleiro também faz falta.
Não tem. São os dois jogadores que vieram. Mas depende da exigência do jogo, pode ser que não seja tão exigido o goleiro e alguma questão anímica também, que ele às vezes até se sobrepõe. O Bruno Henrique no lugar do Arangues, vejo assim como bem suprido. O Dalbert, acredito que é um jogador que foi pedido, porque a impressão que eu tenho, não tenho informação, mas foi um sentimento, que eu nunca gostei dos laterais do Inter. Tanto do Bustos como o próprio René. Eu vejo uma limitação. Eu não acho maus jogadores, não é isso. Mas é uma limitação para um time que quer ser campeão, não é esse padrão de lateral. Sim, aí veio o Hugo Malho e vem o Dalbert esse para a lateral esquerda, que ainda não se projetou. Mas ele é muito mais ofensivo, ele é mais veloz, ele chuta melhor de fora da área, ele tem cruzamentos melhores, ele no próprio primeiro jogo que ele faz contra o Atlético Paranaense, ele já dá uma bola de 3 dedos que é diferente daquilo que apresenta. Inclusive os laterais melhoram, né? Porque sentiram que tem caras à altura para tirar eles do time. Se o René fosse tão excelente, assim, magnífico, ele não teria saído do Flamengo para vir para o Internacional. Não. Porque o elenco do Flamengo é uma régua muito alta. Mas isso não significa... O René é um ótimo jogador. Não é craque nem nada, excelente tem as suas jogador, virtudes, tem muito seus dedicado. Acho que é um bom jogador. Que isso? Excelente é demais. Vou eu dizer a verdade aqui. O Caco é muito elegante para dizer a verdade e ele usa eufemismos. Mas o que eu estou dizendo, eu acredito, bom jogador, ótimo profissional. Isso é importante. Bom como pai, era o Rodinei, por exemplo. Bom pai, bom irmão. Mas nessa linha do cara, até a tendência é que esses dois, tanto o Malo como o Dalbert, serão titulares porque foram pedidos do Cudê, são homens de confiança do Cudê. Evidente que eles vão se tornar titulares. Mas não tem qualidade para ser titulares do Inter. O Inter precisa ter melhores laterais do que eles. O espanhol acho que tem. Eu acho que tem também. Mas são jogadores que estão chegando. Bom jogador. Estão chegando agora. Eu sei que o repertório é pequeno. Bom jogador. É que bom jogador o René também é, o Bustos também é. Não, mas é diferente. O Inter precisa de ótimos jogadores. Mas é diferente. Mas ele entrega bem defensivamente, coisa que o Bustos não faz. E o Dalbert, mais ou menos. Não, e o Dalbert... Contra o Fluminense ele não foi bem. O Dalbert é um jogador que sabe jogar comigo. Não, e tem uma questão, a questão de adaptação. O René também entrega. Não, mas não é, mas para um pouquinho. Mas ninguém chega. E eu já tive aqui, o programa eu tenho há quase 30 anos, passaram diversos jogadores que jogaram na Europa e vieram. O caso do Malo, não, nunca jogou. O Dalbert... Eles me disseram, não adianta, tu tem um período de adaptação e readaptação. Não tem como tu chegar... Aí fala, não, futebol é igual, a bola é redonda. Não, futebol é diferente. O desempenho é diferente, a maneira que se joga na Europa é diferente daqui. Tu precisa ter essa adaptação. Agora é o seguinte, o Bahia tem a 4ª pior defesa do campeonato, mas por outro lado o Inter tem o pior ataque sem o Valência ainda. Mas tem o Alan Patrick, que é o artilheiro do time. Não, mas o Inter mesmo com um time alternativo, com desfalques... Tem jogado bem. Tem que jogar e tem que ganhar do Bahia, né? Se almeja alguma coisa... Eu não gosto de dar palpite, mas... Eu vejo esse jogo de alto risco para o Internacional. É um jogo muito perigoso. Claro dos 6, para mim, é o mais difícil. Vamos lá, aqui, o que é fácil, né? Aí você tem todas as facilidades do que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, você quer o seu condomínio para ser administrado por quem, né? Você tem toda a assessoria lá do Domênico, isso aqui para lhe dar o caminho. Você quer adquirir, você quer comprar um imóvel? Bom, lá você encontra de todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram aí ao seu orçamento financeiro para que você possa adquirir o imóvel que você deseja, né? Então, você tem os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, endereço, né? Aqui na Cidade Baixa, na rua Zé do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria. Bom, e repetindo aí, né, lá você encontra, caso queira adquirir um imóvel, tem de todas as faixas, aquela que se adapta aí ao seu orçamento, né? Mas eu gosto de mostrar essa casa, que é uma casa de alto luxo aqui na Zona Sul, em Porto Alegre. Como eu digo, lá tem tudo que você imagina e tudo que você não imagina. Dê uma olhada aí. I don't feel This is a place where I feel at home. É um espetáculo, né? É como eu digo, só, pior das hipóteses é um mini palácio, né?
E como diz o Santaninha, quando está aqui, mesmo quando eu disse, eu gosto de fazer essa referência. Não tem como não ficar bonito numa casa como essa. Né? Essa casa aí parece um nightclub. Eu, se morasse nela, eu pegava mais mulher que o Renato Portaluppi. Que maravilha, olha aí. Pode até perder o Grenal, mas o churrasco está garantido, a mesa, dá para ter. Tá, e esse é um dos tantos imóveis, todas as faixas financeiras, todas as faixas aí, né? Dentro do orçamento que você tem lá com a equipe do Domênico, lá na Central de Imóveis. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o SOS Telhado 24 horas está aí para resolver. Além, você tem também lá lavagem, limpeza, inspeção de laje, piso, tudo que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí, 51, código de área 999-6262-27, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro, é na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você tem tudo que precisa, geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios, e aquela promoção permanente, que é exatamente, né, a troca de pneus, aí você tem o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, está aí o telefone. Caso queira agendar, 51, código era 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta terça-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto. Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51
30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Tá escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa terça-feira, com Orestes Andrade Júnior, Jorge Santana, verdadeiro Santaninha e Caco da Mota. Nossos Dois Toques para Baidalb, lá você tem tudo na linha automotiva. Tá aí o site, o telefone, caso você queira agendar, né? Isso aí é até uma das lojas da Baidalb. Seu carro, né, que está com aquela batidinha chata na porta para lá, onde for, tá aí, Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, mais de 40 anos, é diário, tem tempo durante a semana, pode sábado, domingo, feriado, vamos ficar melhor para você. Tá aí o telefone, o endereço, o ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Ari Lopes. Bom, tudo que você precisar em termos de ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Tá aí o teleentregas e também o endereço da ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos Dois Toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, aqui está em todos os segmentos de nossas vidas, como agora, né, a Crédito 1 Minuto. Crédito 1 Minuto Banrisul. Olha só, taxas imperdíveis do empréstimo com dinheiro na hora e no financiamento de compras. Olha só, hein? Crédito aprovado, contrate no aplicativo Banrisul e aproveite. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique impresso. Olha, e além dos quadros personalizados, você encontra na Clique, aí com lojas bem pertinho de você, Porto Alegre, região metropolitana, né? Diversos serviços que você tem lá. E promoções, como aquela permanente, 100 cartões de visita por apenas R$19. Você pede, recebe em casa, cliqueimpresso.com.br. Bom, o Grêmio tem amanhã, às 19 horas, Santaninha, o Atlético Paranaense aqui, também, um jogo complicado. E o Grêmio, olha, o retrospecto do Grêmio nos últimos jogos, por isso que o Caco fazia aquela referência em relação aí a campanha do Grêmio, tem sido nos últimos e os jogos do Internacional. O Grêmio tem 4 últimos jogos, apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Ou seja, 5 últimos jogos. Nos 5 últimos jogos, né? Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E um chocolate. Bom, mas está na derrota. Ou seja, esse aproveitamento tem que melhorar, porque, olha, são muitos clubes embolados ali. O Grêmio tem a 3ª posição, ganha pelos critérios, mas precisa, já que o Grêmio joga em casa, tem que fazer jus àquele desempenho e a campanha do Grêmio, que é essa em função dos jogos em casa. Será que o Grêmio consegue a vaga ganhando só em casa?
Eu queria saber isso, eu não fiz as contas. Porque é o que se apresenta há muito tempo já no campeonato, o Grêmio só ganha em casa. É uma maldição sobre o Grêmio. E a última partida, inclusive, que eu me lembro do Grêmio ganhando fora, foi contra o próprio Atlético Paranaense. Lá em Curitiba, o Grêmio jogando com o time reserva contra o titular do Atlético Paranaense. Exato. E então... Lá no início do primeiro turno. Pra tu ver como... Não, na metade do primeiro turno. Para tu ver como faz tempo, né? Não sei se foi a última, mas foi uma vitória marcante do Grêmio fora. São tão poucas as vitórias fora que essa é uma das que eu lembro, uma das poucas que eu lembro. Eu só lembro das derrotas do Grêmio fora. E... Então, campeão, nem pensar, né? Isso já não se discute mais. Quem não ganha fora de casa não é campeão. Queremos o Botafogo campeão, então, Santaninha, tu vai se juntar a nós? Ninguém se importa com o Botafogo campeão, todo mundo quer mais que o Botafogo seja campeão. Mas o Grêmio Exemplo Internacional também terá desfalques aí, né? O caso do Carbacho. O Grêmio. O Grêmio Exemplo Internacional também terá desfalques, né? Terá o Carbacho e o Vila Sante. E o Renato projetou, desde ontem os treinamentos, a utilização de 3 volantes, de 3 zagueiros. 3 zagueiros, né? O Bruno Alves junto com o Kahneman e o Jeromel. Né? Vai fechar a casinha aí em casa. O Natan como... Pois é. Mas ele vai jogar espelhado, porque o Atlético Paranaense joga assim também, com 3 volantes e libera os laterais. Né? Acho que ele ou fez um treinamento para jogar espelhado. Para mim, o grande problema do Grêmio, a minha tese é de que se o Grêmio tivesse alguém para dar assistência para o Luizito, o Grêmio seria campeão. Porque não tem ninguém. Galdino não sabe dominar, Galvão não sabe passar. Quanto mais tu faz redes. Se o Grêmio sem companheiro... O Ferreirinha tá mal. Se o Grêmio sem esse jogador está em terceiro lugar, imagina se tivesse esse jogador. Seria campeão. Eu dei a solução aqui no intervalo por Caco, desse problema do companheiro para o Luizito. O Renato já testou isso por 20 minutos num jogo recente, não lembro contra quem. O lateral direito, João Pedro, que é driblador, que apoia bem e é goleador, iria para a extrema direita. E o Fábio assumiria a lateral direita. E o meio-campo? O meio-campo ali sobra gente, né? Mas não contra o Atlético. Sobra gente. Não contra o Atlético? Amanhã falta. Amanhã a tendência, se ele usar os 3 zagueiros, é o Natan de volante e o Galdino ao lado do Soares. Vamos ver. Aqui tem o provável time. A gente deu o provável time internacional pelos treinamentos, né? O Grêmio, o mais provável, né? O Gabriel Grando, Jeromel, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro, PP, Natan, Cristaldo e Reinaldo, Galdino e Soares. O Natan não tem explicação. E me agrada a zaga com 3 zagueiros. O Grêmio já usou, já ganhou muitos pontos com 3 zagueiros. Ele já utilizou. Ele tem que fazer Solta mais os laterais e ajuda o Soares, né? Ele tem que inovar porque ele não está ganhando, ele tem que fazer alguma coisa. Mas tu não acha que o Renato tem que uma hora estabelecer... Eu sei que dependendo do adversário tu pode mudar, mas tem uma coisa meio Sampaoli aí também uma hora. Começa a cada jogo, ou a cada 2, 3 jogos. Agora é 3 zagueiros, agora é 3 volantes. Não está na hora de decidir um sistema. Está na hora de mudar, porque tu mesmo disseste, e eu concordo, que o Grêmio está numa decadência técnica. É hora de mudar, porque não está funcionando. Não, isso sim, por esse aspecto sim. O Grêmio foi uma negação contra o Inter. Não tirando o mérito do Inter, que foi muito bem, jogou muito bem. Mas... O Renato não deu pista sobre a escalação na coletiva, Cadu? Coletiva ele vai dar depois do jogo. Amanhã não teve coletiva ainda. Mas eu assim, eu entendo e concordo contigo nesse aspecto, Jorge, mas... Se tu não tiver sequência num sistema com a fragilidade que tem de jogadores, como é que tu vai encaixar quando falta alguns jogadores? Fica difícil. Até essa tua ideia é boa, mas imagina tu tenta isso, já não dá certo, a confiança começa a cair. Tem que ter uma sequência num sistema. Acho que deu já para testar o sistema, então talvez ele esteja voltando
porque os 3 zagueiros foi em um momento, ou está espelhando, porque o Atlético também vem com 3 zagueiros. Está voltando Thiago Heleno, 3 zagueiros, não tem Vitor Roque, não tem o Canóbio que está na seleção do Uruguai e não volta. O time está fragilizado. Sim. Não é um time que também vem numa boa sequência. Também perdeu clássico pro Coritiba, a última vitória foi aquela contra o Flamengo. Mas clássico é clássico. 3-0, uma baita vitória, mas o São Paulo enlouquecendo o Flamengo naquele momento. Então, é um time que não tá legal. Assim, diferente do Inter, é um jogo bom pro Grêmio de novo dar uma encorpada, aproveitar que o Atlético não é legal. Mas olha a importância desse jogo na tabela. Agora, se perder, como falou o Orestes, ele vai ter o mesmo número de pontos que o Grêmio vai encostar. E aí não é que dá crise, aí mas cria uma estabilidade. A confiança do Grêmio aí vem tá do no jogo, buraco, aí tá no buraco depois do Grenal. Olha só o que significa que o Grêmio pode ser com uma vitória, ele pode semeia a crise. Com uma vitória, ele pode assumir a vice-liderança com a derrota do Bragantino para o Santos, tá? Agora, uma derrota dele, o Grêmio, ele pode sair até do G6. Até do G6 ele pode sair, dependendo das combinações de resultados. Então, olha só a importância desse jogo de amanhã, né? Que o Grêmio vai... O Grêmio, apesar das nulidades, Natan, Galvão, Galdino, esses desfalques, o Carbajo não está jogando nada. Não vai mudar muita coisa, né? E dizem que está machucado. Tá, mas quando o Grêmio estava bem, o Carbajo jogava melhor, né? Nunca se destacou, cara. Nunca se destacou. O pulmão do meio de campo sempre tem sido o Vijaçante, né? Sim, é o que tem mais intensidade. Das vergonhas do Grêmio neste campeonato brasileiro, Santos, Vasco, Fortaleza com o time reserva, né, contra o Grêmio, e contra o Inter, não por o Inter ser o adversário, mas pela performance do Grêmio no Grenal, das vergonhas do Grêmio neste campeonato, o Vijaçante estava ausente em 2 delas. Isso diz muito. Diz muito. Agora, Cadu, olha o problema também aqui. A gente olhou para trás, né? Foi o Orestes que trouxe os jogos do Grêmio e a gente repercutiu. Os jogos do Grêmio são todos... Mas se não passa por esse Atlético, até um empate, vamos dizer... O empate é bom aí porque... Aí tem o São Paulo fora, que tá de sangue doce, ganhou a Copa do Brasil, mas tá super bem, tá querendo melhorar a equipe em termos, já preparando pro ano que vem, por uma Libertadores, ganhando uma Copa do Brasil, né? E que não vai ter Rames... Não vai topar o empate, vai apequenar o Grêmio em casa, a gente empatar... caminhar pro final, Caco. Até porque esse é uma vitória do Atlético... Depois tem o Flamengo em casa, que é sempre um problema. E aí o Tite já engrenando. A sequência é complicada. Que é um baita de um elenco. E aí o América Mineiro fora, daí é o momento para talvez ganhar. Aí é para ganhar aí fora de casa. Né? Mesmo não ganhando. Mas olha a importância, esse jogo de amanhã... Como ganhou do Vasco e do Santos fora, é isso? Esse é um jogo de 6 pontos para o Atlético também. Porque, caso de uma derrota, o Atlético Paranaense iguala aos 44 pontos. Então, dependendo da situação, até o empate não é ruim, não seria ruim, depende da circunstância. Porque tu pode te manter na terceira posição... mesmo com o empate, dependendo dos resultados de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que é ruim porque o Grêmio... Eu acho que é ruim porque o Grêmio não ganha fora, então tem que ganhar em casa. Ah, bom. É o que a gente espera. Se o Grêmio perder para o Atlético Paranaense e para o Flamengo, vai brigar para conseguir vaga na Sul-Americana. A hora é agora, sem Vitor Roque, Canóbio, a hora é agora. A hora agora é onde nós vamos. Como sempre, saímos daqui e vamos ao Barranco. Restaurante Cascaria, mais perto do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo aquelas promoções que você tem de hoje, terça-feira, até domingo. Hoje, terça-feira, tá aí. Você pede e recebe em casa, tem delivery, takeaway, teleentrega. Não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. E vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113, a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidades deve sustentar para você estar de carro novo. Só passar uma das revendas. Tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro da Kia, que o próprio Jefferson mostra no VT, no nosso break comercial. Agora, aí, para os adeptos das rodas, é na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho, 2 endereços. Na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Moto, na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade só tem um local, tá aí, ó. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Orestes. Obrigado, Santaninha. Obrigado, Caco. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue aí na programação que você estiver aí. Tá certo? A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.